Meus amados amigos e amigas, irmãos em Cristo, enfim, todos aqueles que seguem esse canal que nós temos algumas centenas de amigos e amigas que são inscritos nesse canal, e você pode também se inscrever e levar esse canal a mais pessoas que precisam de continuar conosco e conhecer a nossa linha de trabalho, aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado nesses últimos dias para a Igreja do Senhor, para aquelas pessoas que querem se santificarem a Deus e serem herdeiras da vida eterna através de Jesus Cristo. Hoje nós estamos no tempo da graça, não estamos mais na lei, até porque aqueles que vivem da lei estão desprezando a graça que veio através de Jesus nos revelar o plano da redenção, o plano da salvação. E, portanto, nós temos observados no decorrer dos anos muitas distorções na palavra de Deus. E essas distorções nos causam certa preocupação com a situação da igreja atual. A igreja que estamos diante dela nos nossos dias é uma igreja que está sendo alinhada para não ir no arrebatamento, não subir no arrebatamento. O Espírito Santo já tem nos feito saber dessa realidade, que no decorrer dos anos houveram muitas distorções de tal envergadura que a igreja não se preocupa mais na santificação do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Então não se preocupa mais. Estão vivendo o curso do mundo. Então nós temos tido despertamentos para os últimos dias, que estamos chegando o momento em que Jesus prepara a sua igreja para o arrebatamento. Só que a igreja ela se entrelaçou tanto com o mundo, com as coisas que estão no mundo, que a igreja ela está como fosse inércia, está sem abrir a visão para as coisas espirituais, em busca apenas das coisas da matéria, até porque a igreja foi bombardeada pela mídia evangélica, a mídia se dizendo evangélica, bombardeada de tal maneira com os pseudos pregadores no decorrer desses anos, que nós começamos, eu digo, porque eu também, por certo tempo, acabei me influenciando também com esse bombardeio da mídia, entre aspas, pseudo-evangélica, controlada por espíritos enganadores, para tirar à igreja o direito do arrebatamento, tirar a igreja do caminho, da porta estreita e do caminho apertado, e colocar a igreja na porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso é aquela porta que o pregador prega que não tem perigo isso, não tem perigo aquilo, não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, que Deus não está preocupado com isso, ou Deus não está preocupado com aquilo. Isso é perigoso. É muito perigoso. Então a igreja entrou nessa cultura que tudo pode, que não tem problema, que Deus não está preocupado com o corpo, Deus está preocupado só com o espírito. Enquanto a palavra nos traz revelações que nós devemos nos santificar de corpo, alma e espírito e ser santo. Santo é separado do pecado, é separado da iniquidade, é separado dos vícios, separado da mentira, separado do engano, separado da corrupção, separado da língua
dobre da língua torpe, palavrões, separado das músicas mundanas, separada dos campos de futebol, de estádios e tudo mais, separado de estar torcendo para time de futebol. Nós fomos separados para servir a Deus. Ou somos de Deus ou não somos. Ou somos de Jesus ou somos do mundo. Enquanto o apóstolo nos recomendou: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é a palavra apostólica, a doutrina apostólica. Agora a igreja hoje é uma igreja que foi levada, conduzida até os grandes ministérios de doutrina. Onde estão mais as doutrinas que se pregavam, que nós ouvíamos quando era jovens? Quanto aos usos e costumes, não, mas eu estou preocupado com usos e costumes, o pastor diz: estou preocupado, mas Jesus está. Por quê? Porque Jesus criou um padrão de regra, fé e prática para a igreja. Então as coisas do mundo não foram criadas para a igreja. As mulheres evangélicas, as mulheres que servem a Deus com profissão de fé, elas devem se consagrar a Deus. Elas devem se afastar das modas mundanas, modas de calçados, modas de vestimentas, que as mulheres vestem. As mulheres evangélicas hoje estão vestindo que não tem diferença das mulheres mundanas. Não tem diferença daquelas mulheres que estão indo para a prostituição. Não tem diferença daquelas mulheres que estão indo para as baladas. Reverendo, mas Deus não está preocupado com isso. Quem diz que Deus não está? Sai! Se você tem ouvido essa doutrina que Paulo chamou de doutrina de demônios, doutrina pervertida. Satanás tem pervertido a mente, a visão de muitos que se dizem teólogos, trazendo uma falsa teologia, um falso ensinamento. Nós vimos como as mulheres, as santas mulheres, se vestiam, guardando o seu corpo, protegendo o seu corpo. Você que serve a Deus desde novo, lembra da tua mãe, da tua avó, como elas se vestiam, guardando o seu corpo, santificando o seu corpo. Uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus. Nós vimos hoje muito oba-oba, e esse oba-oba de cantores gospel, cantores que estão aí todos maquiadas, pintadas, luxuarias, colares, mudando tudo a sua fisionomia, botox e tanta coisa que plástica. Não é templo mais do Espírito Santo? Você não é templo mais do Espírito Santo? Não é casa mais de Deus? Não é morada mais de Deus? Deixou de ser? Bem, se deixou de ser, siga. Só que tem uma coisa, é a porta larga e o caminho espaçoso. E o fim dessa porta larga e desse caminho espaçoso é a perdição eterna. Não vale a pena, meu irmão, minha irmã. Não vale a pena as pessoas se moldarem a este mundo por anos que vivem aí e depois descer para a sepultura eterna, para o precipício eterno, afastados de Deus eternamente. A nossa vida aqui é uma vida curta, mas a eternidade será longa, será uma vida eterna. Então a pessoa que vai viver aqui uma vida curta, renunciando o mundo, renunciando o pecado, tudo que Satanás criou para poder contaminar a igreja, contaminar os santos, contaminar o homem de Deus, a mulher de Deus, te afasta disso.
Afastai-vos disso, meu irmão, para que tenhamos a vida eterna em Jesus Cristo. Deixa de amar o mundo. Hoje nós estamos vendo aí pessoas preocupadas, estou dizendo ministros, preocupados com a riqueza, com as fortunas, de ter uma vida abastada aqui na terra. Nós vimos a grandiosidade de ministros voltados à política, se corrompendo lá, com seus partidos políticos, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, senadores. Esses homens vão para lá e começam a comer na mesma panela que os outros comem, deixando de se santificar a Deus e envergonhando o Evangelho de Cristo, envergonhando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quantos cristãos estão nos órgãos públicos trabalhando, estão se corrompendo nas prefeituras, nos governos estaduais, governo federal, empresas públicas, empresas privadas. Lá não dão testemunhos de cristão, ou que alguém que serve a Deus, alguém que foi santificado para servir a Deus, alguém que renunciou ao mundo, porque o apóstolo recomendou: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós observamos aqui a palavra, estou falando da palavra de Deus, não é uma doutrina da Igreja Evangélica Pentecostal Missão da Paz, inventada por ela, não. É a palavra de Deus. Então nós observamos o perigo que passam os crentes hoje, aqueles que querem servir a Deus fielmente. Muitas das vezes são menosprezados, não são entendidos, não são compreendidos, estão remando contra a maré de um sistema que foi montado por Satanás, o anticristo e o falso profeta, e esse governo mundial que está funilando, alinhando tudo para a igreja não participar do arrebatamento. Quantos pregadores estão aí, até já de portas abertas, para o sinal 666, para o chip que está em teste nas nações para chegar. Quantos deles dizendo: pode vir um chip que eu vou colocar, eu vou tal, não tem nada a ver. Tem a ver, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, que é bíblico. Não caia nessa, não. Não entra nesse sistema corrupto, de pregadores corruptos, que estão aí no meio do sistema da corrupção, até sendo indiciados, alguns sendo indiciados pela justiça, pela Polícia Federal, por estar entrando na corrupção. Que moral tem, doutrinariamente, para esses tais estar doutrinando, ensinando a igreja, levando a igreja à perdição? Fugir desses tais. O apóstolo nos ensina: fugir desses tais, ou da doutrina que eles pregam, ou dos ensinos que eles pregam. E são os tais que montam grupos para poder estar no meio dos carnavais. Estão sambando nos carnavais, junto com as escolas de samba, treinando, ensaiando dentro dos templos. São homens corrompidos que se corromperam, se apostataram da fé. Paulo fala sobre aqueles que se apostataram da fé. Engano, aqui diz Efésios, Paulo dizendo aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Há um perigo muito grande. Tenha cuidado, que Satanás está montando as suas estratégias. Ah, mas ali está curando, está caindo fogo. Tenha cuidado, não vai lá não.
Isso é muito perigoso. Satanás pode fazer cair fogo do céu. Você sabia disso? Que Satanás pode fazer cair fogo do céu e engana até mesmo os escolhidos, se não estiver dentro, preocupados com a palavra. Então diz aqui, levados a vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, quer dizer, fraudando a palavra, distorcendo a Bíblia, distorcendo os ensinos sagrados, distorcendo a doutrina apostólica, que foi ministrada, foi regida, foi revelada pelo Espírito Santo, através dos santos apóstolos, santos homens de Deus que consagraram suas vidas, renunciando o mundo, o pecado, a perdição, a iniquidade, renunciaram a si próprio, como o apóstolo São Paulo renunciou a sua própria vida, a sua vida regalada, como uma pessoa que a história diz que vem de uma linhagem rica, uma linhagem fluente na sociedade, e renunciou tudo aquilo, sendo sujeito a perder até mesmo os seus direitos de herdades, mas foi fiel até o fim. Disse: nos seus últimos 8 dias combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Assim deve ser a nossa vida, meu irmão e minha irmã. Então nós vimos aqui as distorções da palavra de Deus. As mulheres, hoje os seus cabelos parecem homem. Um dia a cor está azul, outro dia está amarelo, outro dia está verde, outro dia está preto, outro dia está loiro. Os badulaques que se usam hoje não tem diferença de mulheres mundanas, suas vestimentas sensuais. A sensualidade entrou dentro da igreja, infelizmente. Enquanto Paulo recomendou para não cortar o cabelo, para a mulher preservar o seu cabelo, nem tosquiar. A recomendação de Paulo aos irmãos de Corinto, porque o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. Mas nós vimos aí as mulheres cristãs se dizendo, até as obreiras, se dizendo pastoras, lideranças. Não tem diferença do mundo, das mulheres mundanas. Deixaram de santificar as suas vidas para servir a Deus com fidelidade, com sinceridade e com austeridade. Deus disse a Abraão, isso no Antigo Testamento: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Foi uma ordem que Deus deu a Abraão. Naquele tempo, olha, há milhares de anos atrás, ser perfeito. E Paulo falou sobre a perfeição. Jesus falou sobre a perfeição. Jesus falou sobre a santificação. Nós sermos santos. Sede santo, porque vosso Pai que está nos céus é santo. Meu irmão, santifique a sua vida. Leve uma vida de oração. Pelo menos 1 hora por dia. Senhor, eu quero resposta de algumas coisas que eu tenho dúvida. Se curve a oração. 1 hora por dia. Tire seus momentos de consagrações, de jejum. Sim, de jejum a Deus. Consagre a sua vida, que o Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar o que é de melhor para você fazer. Sabe por quê? Porque Ele ama a nossa vida. O desejo de Jesus é que ninguém se perca, mas que todos chegam ao conhecimento da verdade. Essa tem sido o nosso lema. Nós temos levado a igreja evangélica pentecostal, Missão da Paz, a santificação, a santidade. Eu tenho dito à igreja, nossos pastores, nossos bispos, nosso ministério tem ensinado a igreja. Jesus disse que a porta é estreita e o caminho apertado. E Jesus disse que o rebanho é pequeno, mas que nos esforcemos
a fazer parte desse pequeno rebanho, a entrar por fazer parte desses poucos que entram pela porta estreita. Jesus disse que são poucos os que entram pela porta estreita, pelo caminho apertado. Sabe por quê? Porque o homem gosta das coisas fáceis, das facilidades. E Jesus não veio prometer facilidade para ninguém. Não, senhores, não senhoras. Jesus não veio prometer facilidade para ninguém. Jesus disse, foi, do mundo tereis aflição. Tende bom ânimo que eu venci. Mas Jesus disse de outro lado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não nos deixa em momento algum. Mas aí está a importância de nós servir a Jesus com sinceridade, com lealdade. O que é seu, o que é do outro é do outro. A sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, com os negócios desta vida, para que não venhamos perder a tão desejada salvação que a nós foi revelada através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quero deixar meus cumprimentos, meu abraço a todos vocês em Cristo Jesus. Estarei orando por todos vocês. Faça parte do nosso canal, convide um amigo, se inscreva se ainda você não é inscrito no nosso canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar grandiosamente, poderosamente, porque Deus quer o melhor para a sua vida, tanto aqui na terra, como também na eternidade, eternamente com Ele. Que Deus abençoe, reverendo Moisés de Brito, fique na paz.